Meus irmãos, minhas irmãs, um bom domingo para todos vocês. Já inicio esse domingo dirigindo o meu abraço fraterno a todos vocês que acompanham esse momento de meditação da palavra. Nesse domingo especial, nós celebramos São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. Solenidade de São Pedro e São Paulo. O evangelho que nós vamos meditar é o evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Celebrando as duas colunas da igreja, São Pedro, detentor das chaves e guardião da unidade da fé, São Paulo, apóstolo dos gentios, o evangelho de hoje nós vemos Jesus, nos apresenta Jesus, que nos ensina, mas nos ensina de modo diferente. Hoje Jesus não nos ensina narrando, ensinando, expondo uma doutrina. Jesus nos ensina perguntando-nos. Ele nos faz uma primeira pergunta aos seus apóstolos e também a nós, sobre o que as pessoas dizem e falam sobre ele, para somente depois nos propor a pergunta essencial desse evangelho: e vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos e minhas irmãs, essa pergunta sempre me foi muito particular, muito importante. Ela é dirigida a cada um de nós cristãos batizados. A pergunta de Jesus: e vocês, e nós cristãos batizados, quem dizemos ser Jesus? Não somente com as nossas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, mas com a nossa vida e com o nosso proceder. Anunciamos o Cristo para alguém? Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso contra-testemunho, as nossas divisões, as nossas intrigas, a nossa falta de compaixão, em vez de aproximar as pessoas do Cristo, nós acabamos afastando as pessoas do Senhor. É conhecida a frase atribuída a Mahatma Gandhi, não sei se é uma lenda ou se é verdade. Mahatma Gandhi, que é cristão, elogiava a doutrina e o ensinamento de Jesus, mas dizia: eu não me torno cristão. Se os cristãos de fato vivessem aquilo que Jesus ensinou, eu seria cristão de bom grado. Mas como eles vivem tudo o contrário, não me torno cristão. É certo que nós não devemos condicionar o nosso seguimento a Jesus àquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas também é certo que muitas vezes o nosso modo de proceder, em vez de aproximar, afasta as pessoas de Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, quem dizem ser Jesus? Para a família de vocês, vocês dizem que Jesus é importante com a sua vida, com o seu comportamento? Para os seus amigos, para os seus vizinhos, vocês transmitem algum testemunho de sua fé? Essa é a pergunta essencial de Jesus nesse dia. Hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, recordando no Evangelho que São Pedro dá o seu testemunho de fé, que também nós, meus irmãos e minhas irmãs, possamos dar o nosso testemunho de fé e anunciar o Cristo ao mundo e às pessoas que tanto precisam dele. Acolhamos as três sementes. A primeira semente, o versículo 15 deste Evangelho. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? A segunda semente, uma palavra para nossa oração, e a palavra deste dia é anúncio. Peçamos que de fato a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações sejam um anúncio constante do amor de Deus, do Evangelho de Cristo para as pessoas que dele necessitam. E a terceira semente, uma pergunta: a minha vida, as minhas ações e o meu comportamento anunciam de fato o Cristo para alguém? Vamos tornar essa pergunta mais concreta. Para quem eu anuncio Jesus? Para quem você anuncia Jesus com a sua vida? Para quem você anuncia Jesus com o seu comportamento e com as suas ações? Acolhamos essas três sementes e as fecundemos em nosso coração, para que a palavra de Deus possa fazer, germinar e dar frutos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom domingo para todos vocês e para as suas famílias. Bom descanso neste dia de descanso, neste dia do Senhor. Meu abraço, a minha oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.